Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 28 de outubro. Ibovespa apresentou queda de 0,64%, chegou a estar em uma alta razoável no decorrer do dia. Fato que eu já tinha comentado na última videoanálise que o ideal seria ter mais um candle aqui para baixo. Ideal que não tivesse rompido a máxima do dia anterior, mas enfim, tivesse um candle aqui para baixo para buscar compra em alguns papéis. Só que o Ibov resolveu subir, o Ibov e outros ativos resolveu subir para mim antes da hora, ou seja, não ficou totalmente maduro para esse movimento de subida, ou seja, para minha metodologia não fazia muito sentido esse movimento de subida. E aí na última hora de pregão, motivado pelo Fed, tomou aqui essa pancada de 1,44%, voltando a perder a mínima do dia, porque já tinha superado a máxima do dia anterior, e aí veio para perder a mínima novamente do dia anterior. Então o Ibov segue apontando para baixo, a perda da mínima de hoje, 46.388, reforça uma probabilidade maior de buscar uma região em torno de 45.600 até os 45.000 pontos, seriam dois níveis que eu identifico como suporte para o índice, e para reverter essa sinalização negativa deixada na última hora de pregão, precisa voltar para cima dos 47.338 pontos. Mini índice tecnicamente, em termos operacionais, a gente buscaria mais operação na ponta vendedora, pelo menos olhando aqui para os tempos gráficos aqui, seja gráfico semanal, diário, apoia mais ponta vendedora no mini índice. Está em cima de uma zona de suporte, é fato, na faixa ali no torno de 47.200, chegou-se lá abaixo de toda essa região de 47.200 a 47.000 pontos, mas vai respeitando essa região. De qualquer forma, enquanto também aqui não voltar para cima dos 47, na verdade 48.000 pontos, enquanto não tivéssemos 48.000 pontos, eu não ficaria olhando muito para a ponta compradora pela minha metodologia. Topos descendentes aqui para baixo dessa região, aí usando essa região de 47.400 aqui como resistência, seriam mais interessantes para se trabalhar na ponta vendedora nas primeiras horas de pregão. Na sequência, PETR4 teve um dia de alta de 1,32%, estava até melhor do que foi essa alta aqui, ficou devido à devolução aqui de 3,14% nessa última hora de pregão. Enfim, o ativo não conseguiu fazer o que eu estava esperando, que era subir, gerar ali algum topo no G60, respeitando a região em torno de 7,73, passou direto para essa região e passou direto para aquela região de 7,82 a 7,85. Na hora que deveria se sustentar acima desse patamar, não voltar a fechar abaixo ou então voltar rapidamente para cima, não conseguiu. Para a compra, só pensaria em buscar uma compra principalmente de day trade na Petro, se ela gerar uma hora de pregão voltando a fechar acima de 7,82, se ela voltar a fechar aqui para cima de 7,82 e na hora seguinte gerar alguma nova máxima, seria uma das alternativas, ou mesmo fundo ascendente no gráfico de 10 ou 15 minutos acima desse patamar de 7,82 a 7,85. Seria o meu maior interesse. Se ela perder essa mínima aqui, 7,62, aumenta a chance de perder a mínima do dia de hoje, que foi 7,52, e consequentemente a gente passaria a olhar para outros níveis de suporte. É importante ressaltar que ela está nesse suporte aqui na faixa de por volta de R$ 7,55. Então, perdendo esse nível aqui, proporcionado por fundos anteriores, e onde ela parou no pregão de hoje, aumenta a chance de buscar outros patamares de suporte, como por exemplo a região de 7,22, e aí depois a gente poderia falar na faixa ali do gap, abaixo dos R$ 7,00 até os 6,79. Na sequência, Vale 5. Vale 5 queda de 3%, movimento bem acentuado de baixo, deixando aqui um gap de baixo no pregão de hoje, terminou a última hora de pregão apontando para baixo, a perda da mínima dessa última hora de pregão também, que é a perda da mínima de hoje, que é de 13,45, aumenta bastante a chance de buscar suportes ainda mais baixos. E falando de suportes mais baixos, a gente poderia falar aqui na faixa dos R$ 13,08 até uma região de R$ 12,90. Ela nesse momento encontra-se aqui num nível de suporte, é um patamar de suporte em torno dos R$ 13,45. Então a perda desse patamar reforça a chance de continuidade desse movimento mais forte de baixa. Por outro lado, a superação de 13,78 trará uma chance maior de repique, onde vai ter resistência na casa dos R$ 13,87 e depois disso na casa dos 14,26. Temos também para falar nessa videoanálise aqui, destacando aí para o próximo pregão, BBDC4 teve um pregão bom de alta de 2,56%, superando, se a gente olhar para o G60 aqui, ganhou, em vez de ter caído aqui, reverteu aqui para cima, superando até essa máxima aqui nesse ponto.
gerou um recuo. Dependendo da primeira hora de pregão, eu ficaria mais atento para uma compra de fundo ascendente pelo gráfico de 60 minutos. Então é o que eu ficaria mais atento. Ela se encaixaria para mim nesse momento, o cenário gráfico desse papel se encaixaria para mim para buscar uma compra através de um fundo ascendente pelo G60 a partir do próximo pregão. A BEV3, que já foi comentada na última videoanálise, a Brasil Foods também foi comentada, BRFS3 também foi comentada, são papéis que ainda fico atento para uma possível compra, por exemplo, através, no caso aqui da BEV3, superação da máxima do pregão de hoje, R$ 19,67, ou mesmo uma hora de pregão mais forte para cima, superando os 19,63, mas enfim, como é muito perto da máxima, 19,67, ficaria mais para uma compra se superar a máxima do pregão de hoje, se abre subindo e supera a máxima do pregão de hoje. Brasil Foods seria mais por algum fundo mais significativo no gráfico de 60 minutos. Na Lame 4, passei compra no pregão passado, no pregão anterior e no pregão de hoje. No pregão anterior cancelei a entrada, que era uma entrada se superasse os 18,06. No pregão de hoje, se superasse os 18,02. No próximo pregão, ainda ficaria atento para a entrada se ela conseguir romper esses R$ 17,96, uma possível compra a favor de um novo movimento aqui de subida depois desse movimento aqui e uma retomada de um pivô de alta, que vamos dizer assim, gerar um pivô de alta no gráfico diário aqui, um pivô dentro desse movimento de baixa. Então seria uma alternativa de entrada a partir do próximo pregão. Para a ponta vendedora, me chama um pouco mais a atenção a PSSA3. Tinha aqui toda uma zona de resistência, que ela tinha voltado para cima, tomou uma pancada, tentou se sustentar ali acima, volta para baixo desse patamar. Eu fico um pouco mais para arriscar uma venda nesse papel, se perder 33,88 e buscar aqui colocando stop acima desses, um pouco acima desses R$ 34,66, que é a máxima do pregão de hoje. Enfim, tentando pegar um movimento aqui para baixo, apoiado ali por uma possibilidade de gerar um topo no gráfico semanal em um patamar de resistência importante. Ali dois fundos anteriores, bate, gera uma estrela cadente e nessa semana vai trazendo a chance de confirmar essa estrela cadente aqui para baixo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Está sendo útil a videoanálise para você, excelente. Clica aí, dá um like aí na videoanálise ou um curtir e eu agradeço de antemão. Até a próxima.